Vamos mergulhar hoje num tema que, olha, tira o sono de muita gente no universo da fé, o perdão. E mais especificamente, aquela dúvida que fica martelando na cabeça. Será que o perdão que a gente recebe de Deus está de alguma forma amarrado na nossa capacidade de perdoar quem nos feriu? É um nó que a gente vai tentar desatar juntos. E vamos direto ao ponto, né? A pergunta que não quer calar é essa, a que gera uma ansiedade enorme em muita gente. Essa ideia de que o perdão de Deus é condicional, ela pode ser paralisante. Mas afinal, de onde é que vem essa ideia tão forte? Tá aqui a origem de tudo, esse trecho do Evangelho de Mateus. Quando a gente lê assim de forma isolada, parece que não tem para onde correr, né? A conclusão é quase óbvia. Se a pessoa não perdoar, ela tá com um problema sério com Deus. Parece uma troca, uma condição bem clara, um se então. E é aí que a coisa começa a complicar, porque essa ideia parece bater de frente com um monte de outras passagens que falam da graça de Deus como algo incondicional. Então, como é que a gente resolve esse paradoxo? Bom, a chave para entender isso, como quase sempre, está no contexto. A gente precisa entender para quem e em que época essas palavras foram ditas. Primeiro, a gente precisa voltar um pouco no tempo e entender o sistema que estava funcionando na época em que Jesus falou isso. Ele estava conversando com pessoas que viviam sob um regime muito específico que a gente conhece como a Antiga Aliança ou simplesmente a Lei. E o ponto central da Antiga Aliança era justamente esse. Ela funcionava na base da condicionalidade. Era um acordo, sabe, com termos e cláusulas bem definidos. As bênçãos de Deus, incluindo o perdão, estavam diretamente ligadas à obediência do povo àquela lei. A lógica era totalmente transacional. Era um grande toma lá da cá, baseado em performance. Faça isso e aí Deus fará aquilo. A ação humana era o que acionava, digamos assim, a resposta de Deus. Jesus estava falando a língua que seu público entendia perfeitamente bem. Então, nesse sistema, a regra do jogo era essa. O ato de perdoar era um pré-requisito para poder receber o perdão divino. Era uma condição que precisava ser cumprida. Só que, e aqui que a história tem uma virada sensacional, esse sistema não era o ponto final. Porque aí acontece o evento que muda absolutamente tudo. A cruz. E com a cruz nasce uma nova aliança. E toda a lógica do perdão é virada de cabeça para baixo. A gente entra na era da graça. Olha só que incrível essa inversão. Na Antiga Aliança, a lógica era condicional, fazer para poder receber. O fundamento era o esforço humano, e isso gerava uma insegurança constante. Já na Nova Aliança, a lógica muda para consequência. A pessoa faz porque já recebeu. O fundamento não é mais o nosso esforço, mas a obra de Cristo, e o resultado disso é certeza. E esse versículo de Efésios é a fotografia perfeita dessa nova realidade. A ordem das palavras aqui é fundamental. Não diz, perdoem para que Deus perdoe. Diz, perdoem, assim como Deus, em Cristo, já perdoou. O perdão de Deus vem primeiro. Ele é a causa, não a consequência do nosso perdão. Ou seja, o perdão deixa de ser uma moeda de troca para virar um fruto. É uma consequência, quase que natural, da nova identidade que alguém passa a ter em Cristo. Não é mais algo que se faz para conseguir o favor de Deus, mas algo que transborda porque esse favor já foi garantido. Essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar essa transição. Antes da cruz, a regra era perdoar para ser perdoado, dentro da lei. Depois da cruz, a graça começa e a gente passa a perdoar porque foi perdoado. E, finalmente, depois do ano 70, com a destruição do templo, aquele sistema antigo acaba de vez e a gente entra de cabeça na plenitude da nova aliança. Ok, com todo esse cenário da graça em mente, vamos voltar para aquela pergunta do início. A pergunta é difícil. Se a base de tudo mudou, o que acontece hoje quando um cristão, alguém que crê, tem dificuldade e não consegue perdoar? Então vamos lá, sem rodeios, para não deixar nenhuma sombra de dúvida. Uma pessoa que se declara cristã, mas que vive com o coração amarrado na falta de perdão, essa pessoa perde a salvação por causa disso? A resposta, com base na teologia da Nova Aliança, é um sonoro e inequívoco não. E é importante a gente deixar essa resposta respirar um pouco. Não. Mas por que não? Simples. Primeiro porque o perdão de Deus foi um presente. Foi conquistado por Cristo e não pelo nosso bom comportamento. Se fosse possível perder a salvação por não perdoar, a gente estaria dizendo que a obra de Cristo na cruz não foi o suficiente, sabe? Que a nossa performance é que dá o toque final. E isso, no fundo, acabaria com a própria ideia de graça.
Então tá, se não se perde a salvação, o que é que acontece de verdade? O que se perde é o desfrute da vida que já foi recebida. A falta de perdão afeta a paz, a comunhão com Deus fica arranhada. É como viver de um jeito incoerente com a própria identidade. É um sinal de maturidade, de que a pessoa ainda não entendeu a profundidade do perdão que ela mesma recebeu. E tudo isso nos leva para uma conclusão que muda completamente a nossa visão sobre o ato de perdoar. Deixa de ser aquele fardo pesado, aquela obrigação que a gente tem que cumprir com medo e se transforma em algo totalmente diferente. Recapitulando essa jornada. Sob a lei, perdoar era uma condição. Com a chegada da graça, virou uma consequência. E hoje, para quem crê, perdoar é, no fundo, um reflexo. É uma evidência da vida nova que já existe do lado de dentro. E essa é a grande virada de chave na motivação. A razão para perdoar não é mais tentar agradar a Deus ou fugir de um castigo. A razão para perdoar é que o nosso relacionamento com Ele já está seguro, já está resolvido em Cristo. Essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de forma perfeita. A pessoa não está fora do relacionamento com Cristo, mas ela está fora da experiência completa, da alegria que esse relacionamento pode dar. É uma diferença crucial entre a posição que se tem e a condição que se vive. E a gente termina com essa reflexão. Se perdoar não é mais uma obrigação para cumprir uma condição, mas sim o transbordar de uma identidade que a gente já tem, então, como é que esse ato, por mais que doa, se transforma na chave da nossa própria liberdade? Essa é a pergunta que a graça nos convida a viver.